Feira, 12 de outubro, começando nossa reflexão do Evangelho, hoje com mediunidade. Hoje refletimos, estudamos sobre, no livro Seara dos Médiuns, conduzidos por Emmanuel, e estamos no segundo capítulo. Então, em pleno feriado, vamos aqui refletir, fazer um momento muito especial, muito importante. E ai, que bom que a turma tá chegando. Eu tava com medo de ninguém vir. Eu falei, nossa, hoje eu vou pegar todo mundo dormindo. Ninguém vai estar aqui comigo. Ai, que bom, meus amores, que vocês estão aí. Que bom, que bom, que bom. Então hoje vamos falar sobre cartão de visita, é o tema do nosso capítulo. E deixa eu ver aqui a minha turma, mandar um beijão, um bom dia. Deixa eu ajeitar aqui. Para a Nivaldinha, querida, Sussu Marques, Vilma Regueira, Soninha Barriviera, Leonor Belucci, oi, coisa boa, bom dia, bom dia, bom dia, meus amores, bom dia, Facunha, bom dia, tia Soninha, Rogerinho, galera, ai, que bom, gente, que vocês estão aí, que alegria, que medo de não ter ninguém aí, que bom, que bom, que bom, Rose Sou Lemes, bom dia, bom dia, bom dia, amores, bom dia. Vamos aqui, hoje acho que a gente vai estar com um número reduzido, mas é importante a gente estar nesse momento aqui, a gente não desperdiçar oportunidades. Algumas pessoas me falaram que não estariam, o reizinho daqui a pouco aparece aí, ele tá pedalando, mas vamos seguindo aqui nós. E hoje o Emmanuel vai trazer sobre pensamento, sobre sintonia, nesse aspecto de mediunidade. Então é um tema que não podia faltar na nossa semana. E o primeiro pensamento nosso, hoje que nós vamos estudar pensamento, nosso primeiro pensamento vai a Jesus, que nos alcance, nos envolva, nos conduza, nos fortaleça, nos sustente e nos mantenha direcionados ao alto, à bondade, ao perdão, ao entendimento, ao serviço. Meu Jesus, temos tantas desincumbências que nos competem. Favoreça-nos a ação, ilumina o nosso íntimo e fortaleça as nossas decisões. Que assim seja. Que assim seja. Feliz Dia das Crianças, tia Soninha. Bom dia, Marinês Buozzi, meu amor. Verdade, hoje é Dia das Crianças. Amores, então bora lá começar. O Emmanuel, ele nesse livrinho Seara dos Médiuns, ele pega um trechinho do livro dos médiuns e comenta. Então, ele pegou esse trechinho do item 7 do livro dos médiuns, onde Allan Kardec fala que o pensamento é um dos atributos do espírito. Então, o ser inteligente tem uma capacidade pensante. Isso nos diferencia, isso nos coloca num patamar de responsabilidade e ação. Então, responsabilidade pelas nossas ações, porque se eu tenho condições de discernir e tenho capacidade de agir deliberadamente, eu agora sou responsável pelas minhas ações. Então, o pensamento é um dos atributos, é uma característica de espíritos, dos espíritos. Espírito é o ser inteligente e que tem livre-arbítrio. Nós temos condição de decidir. E é sobre isso o
assunto, é sobre essa responsabilização que nos compete, mas que muitas vezes segue solto, né? Muitas vezes a gente vem uma ideiazinha, a ideia a gente não dá muita importância, aquela ideia fica meio solta e ao natural ela pode crescer para uma ideia negativa, para um pensamento ruim e para uma ação consequente daquele pensamento. Aqui nessa jornada aqui entre ideia, pensamento e ação, tem um componente chamado sintonia. Sintonia. Quando a gente pensa, a gente define as companhias espirituais. A gente define a caracterização de um campo energético à nossa volta. E atraímos mentes que afinizam. Isso é sintonia. Então, se eu tenho um pensamento... Bom dia, Milena! Bom dia, Monique! Citrina, querida! Então, se eu tenho um pensamento de tristeza, eu emito uma energia correspondente de tristeza. Logo, eu estou atraindo, é força atratora. Os tristes à minha volta, encarnados e desencarnados, por causa do campo de força gerado. Então essa sintonia que o apóstolo Paulo falou, que estamos rodeados por uma nuvem de testemunha. Uma nuvem de testemunha. Então esse é o pensamento que cresceu da ideia e exala uma energia. Então o Emmanuel começa assim: em qualquer estudo da mediunidade, não podemos esquecer que o pensamento vige na base de todos os fenômenos de sintonia na esfera da alma. Aí, olha só, se a gente atraiu os espíritos, né, as afinidades correspondentes ao que eu estou emanando, eu agora os atraio e também sou refém deles, porque agora eles somam ao meu campo energético a sua influência. Então é uma potência, né? Aumenta a força. Antes eu era triste sozinha, agora somos 2 tristes, 3, 4, 5. Então o campo de tristeza é maior, né? E daqui, deste campo maior, surgem fenômenos, surgem ações que estão ali, olha, na faixa em que foram geradas. Se eu tenho tristeza, eu tenho agora uma potência de ação, de entrega, de achar que a vida é dura demais, de ai, Citrina, oh meu Deus, essa vida não tem jeito não, tem que acabar com tudo. Quer dizer, olha a potência que isso causa de influência. Então, gente, isso... Bom dia, Jô, meu amor! Então, gente, isso é mediunidade. Isso é mediunidade, essa ascendência de um campo sobre outro, né? De encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado. Então, pensando aqui, né? O pensamento vige na base disso tudo. Então, quando a gente pensa em mediunidade, quando a gente cuida de mediunidade, qual é
o quesito primeiro. Muitas vezes a gente chegam pessoas no Aeluz querendo, preciso desenvolver a minha mediunidade, preciso trabalhar minha mediunidade porque eu sou um médium. Alto lá, cuidado com isso. Você vai desenvolver a partir do quê? Onde está fixada a sua base de pensamento? Então, antes de mexer com mediunidade, a gente precisa mexer com a pessoa. A gente precisa dar um trato íntimo nela. Cuidar do seu campo mental, do seu corpo emocional, da sua conduta perante a vida. Porque senão a gente incorre num erro grave de mexer com mediunidade a partir de um pensamento distorcido, ruim, negativo, onde a pessoa está numa ascendência espiritual que a prejudica. Aí a gente dilata aquele campo num exercício mediúnico, só que a partir de uma base que não tá boa. Então, antes de mexer com mediunidade, é preciso mexer com o pensamento da pessoa. É preciso trabalhar essa base para que a pessoa cresça em melhoria, cresça em influências espirituais, que ela amplie o seu leque, mas positivamente, gradual e positivamente. Porque na invigilância, gente, no automático a gente precisa lembrar de quem a gente é. Nós somos espíritos imperfeitos. Na escala espírita que o Allan Kardec coloca, nós estamos mais para os selvagens do que para os anjos. Nós estamos cruzando aqui a faixa, né? Saindo de ser selvagem, de espíritos embrutecidos. Nós estamos distante ainda de anjo. Então, ao natural, a gente escorrega para baixo, né? Ao natural, a gente não sobe, encontra os benfeitores numa linha eficiente, bondosa. Não, o nosso natural ainda é inferior. E a gente precisa cuidar disso, né? Se não fala-se de mediunidade como criança brincando com fogo. Não pode ser assim. Mediunidade é uma ferramenta lindíssima, mas tem que ser cuidada. Bom dia, Ivonezinha. Tô vendo que a turma chegou aí. Nutri, Luana Buozzi. Nossa, essa menina aqui deve ser parente de uma dos nossos amores ali. Dani Pereira, Vera Lu Perucci, Oswaldo Júnior. Então, amores, primeiro parágrafo só, olha a quantidade de informação que já tem, né? Aí ele continua, agora ele vai fazer uma relação entre a vela e o cérebro. A vela, uma vela acesa, ela tem uma chama. O cérebro pensante tem essa chama. Então ele vai fazer essa relação. Bom dia, amor. Dani, querida. Então ele vai fazer essa relação. Ele fala assim: analisando o pensamento palidamente, não profundamente, palidamente, fazendo uma alusão. Tomemos a imagem da vela acesa, apesar de imprópria para as nossas anotações, mas para a gente ter uma noção, ele ainda coloca, não é preciso, né? Mas para a gente ter uma ideia. A vela acesa arroja de si fótons ou força luminosa. O cérebro exterioriza princípios inteligentes ou energia mental. Então, olha
Como que o cérebro faz isso? O cérebro exterioriza princípios inteligentes ou força mental. Como que ele faz isso? Pensando. A gente pensa e tá aqui, olha, aquecendo o nosso campo mental. Na vela, qual que é o subproduto? A chama. Uma vela acesa produz chama. No segundo, no cérebro, identificamos a ideia. Então, uma ideia que é exercitada, eu tenho uma ideiazinha, vou formular essa ideia. Então, eu vou pensar para verbalizar. Então, ideia, pensamento, verbo. E aí, ação, né? Na mesma linha de correspondência. Uma e outro, a chama e a ideia têm campos característicos de atuação, que é tanto mais vigorosa quanto mais se mostre perto do fulcro emissor. O que ele está falando aqui? Então vamos lá. Ele colocou aqui ideia, pensamento, verbo, ação. Vocês já tiveram, sabe aquele pensamento fixo? Sabe quando você tem, porque as ideias podem ser dois tipos. Pode ser uma ideia vaga ou uma ideia firme, né? Então se eu te perguntar, o que você acha sobre o buraco negro? Eu não acho nada. Faço uma ideia muito vaga disso. Não sei disso. Então, não tenho uma ideia sobre isso. Então, é uma ideia vaga, né? Já ouvi falar, mas não sei disso. Mas se a gente pensa, se a gente procura uma ideia, olha só, se a gente procura uma ideia acerca de uma determinada pessoa que convive conosco, e o que você acha sobre fulano? Sobre fulano? Eu acho ele assim, assim, assim. Eu tenho uma ideia profunda, eu tenho uma ideia ativa, eu sei falar sobre isso. Então a ideia pode ser vaga ou forte. Aí, o pensamento alimentado a partir da ideia define um estado. Então, um pensamento alimentado. O fulano, aquele fulano, vamos pensar em dois tipos. Aquele fulano, nossa, aquele cara é um chato. Nossa, que sujeito inconveniente, meu Deus, não gosto dele. Tem um pensamento. Ou então, na mesma linha, outro exemplo. Aquela pessoa, o que eu acho dele? Nossa, uma pessoa super bacana, muito legal, gosto muito dele. Então, isso mostra a direção que o meu pensamento dá a partir de uma ideia que eu faço. Por que isso é importante? Porque o que eu pensar a partir da minha decisão, a partir do meu conhecimento, a partir da minha vontade, vai definir o campo energético em que eu estou envolta. É aqui que surgem a nuvem de testemunhas. E onde entra aqui a excelência deste estudo? É que é aqui neste trecho que eu posso mexer. É conveniente fazer avaliação negativa sobre alguém? Eu vou modificar a pessoa falando mal dela? É conveniente para mim
falar mal dela? Não é conveniente de maneira nenhuma. Eu não vou modificá-la e vou me contaminar. Vou atrair uma nuvem negativa para próximo de mim. Então, o Emmanuel, para construir isso agora, ele vai falar, olha que interessante, porque aí a gente pode falar assim, ai Carla, eu não consigo, né? Eu não tenho essa força assim, a hora que eu vejo, eu já estou reagindo à pessoa, eu já tenho uma ideia definida. Alto lá, a gente precisa tomar muito cuidado aqui, porque este é o campo de aprendizado. O Emmanuel vai colocar uma frase agora que define o cenário pedagógico. Ele vai falar assim: no fundo, os agentes a que nos referimos são neutros em si. São neutros. Olha isso. Então, tanto a chama da vela quanto a ideia que eu faço da pessoa é neutra. É neutra. O que eu faço com aquilo é que define o meu campo de força. Mas uma ideia em si, ela é neutra. Então eu faço, interiormente eu faço uma avaliação sobre tal pessoa. Nossa, aquela pessoa nossa, lá vem, aquela pessoa é complicada. Essa é a minha ideia. O que é que eu vou fazer com isso? A ideia é neutra. Eu considerar a pessoa chata não define uma queda de sintonia. Pelo contrário, eu posso perceber a pessoa chata e falar, nossa, aquela pessoa é chatinha, né? Tadinho, vou dar uma atenção aqui pra ele porque ele merece. Judiação, não vou tratar mal o menino, né? Não vou tratar mal a pessoa. E aí eu reajo de uma maneira a partir da minha decisão. Gente, o Emmanuel está colocando isso como nosso território possível. Por quê? Porque a ideia é neutra. Ao ter uma ideia, eu não estou determinada a uma execução. Ao ter uma ideia, eu posso agora decidir o que eu vou fazer com ela. E olha só, ele continua assim. Imaginemos o lume conduzido, uma vela. Eu estou carregando uma vela na mão. A vela tanto pode revelar o caminho do santuário, quanto a trilha para o pântano. Tanto ajuda os braços do malfeitor na execução de um crime, quanto auxilia as mãos do benfeitor no levantamento das boas obras. Então, aqui, na consequência da minha ideia, na formação e sustentação do pensamento, é que forma a sintonia. Isso não é lindo? Porque, gente, onde que está o julgamento? Onde que está a crítica? Na ideia ou no pensamento? Está no pensamento. Eu formulei uma ideia, eu fiz uma avaliação. Nossa, aquela pessoa fala muito palavrão. Nossa, que pessoa chata, inconveniente, não quero ficar perto dela, não. Quando ela chegar perto de mim, eu já vou escorraçar, já vou falar, porque não aguento gente assim, né? Então, o que eu fiz? Eu parti de uma ideia para um pensamento já definido, antagônico. Eu posso receber próximo a mim uma pessoa que fala muito palavrão e não entrar na dela. Ai, aquela pessoa fala muito palavrão, então vou me manter firme aqui, vou abençoar, né? Ela é assim, mas é dela isso, né? Vou respeitá-la, não vou julgá-la, nem vou entrar na dela, vou me manter na minha.
Ela fala muito palavrão e eu tô aqui, firme nos meus preceitos, crescendo em pensamento positivo. É esse o convite de Jesus para sermos no mundo. Um exemplo vivo. Eu não preciso entrar nas maldades do mundo. Ai, Carla, mas eu não sei se eu consigo. A gente consegue a partir do momento que a gente entende a possibilidade. Funciona desse jeito. Funciona desse jeito. Você não está refém de uma nuvem de testemunhas, de uma nuvem de espíritos inferiores por ser inferior. Porque você tem aqui, olha, o meio de campo para trabalhar a seu favor no positivismo. E isso muda tudo, isso define tudo. Define tudo. E aí ele continua assim: verificamos que a energia mental inelutavelmente ligada à consciência que a produz obedece à vontade. Agora ele entrou com a gerente. O Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, diz que a vontade é a gerente de toda a nossa atividade mental. Tudo que eu decido passa pela vontade. Tudo que eu faço passa pela vontade. Necessariamente. Por quê? Porque a vontade é a gerente, esclarecida e vigilante, operando, comandando todos os setores da vida mental. Então, a energia mental ligada à consciência, a energia mental que a ideia vai produzir, obedece à vontade. Ai, Carla, mas a hora que eu vejo, eu já tô pensando. Então freia. Defina o rumo. Você vai se dirigir ao pântano ou ao santuário? É você que vai decidir. E é você que vai arcar com as consequências. Porque indo ao pântano, você vai se sujar de pântano. E não adianta reclamar das consequências, porque foi a sua decisão. Indo ao santuário, você vai se banhar de luzes. E foi a sua decisão. Ai, Carla, mas tem coisa que a hora que eu vejo é mais forte que eu. Não tem nada mais forte do que você. É preciso vencer essa ideia. É preciso vencer essa ideia de sermos levados por uma força exterior. Uma força exterior só nos conduz quando a gente permite. Porque a maior força é a minha. E é uma força que surge neutra. Emmanuel acabou de falar, neutra. Eu é que vou dar ênfase e direção a ela. Eu é que vou dar. Então, gente, nós que fazemos nossas escolhas, Anivaldinha. Nós que fazemos. Não adianta reclamar das consequências. Ai, Carla, a minha vida tá difícil, a minha vida tá uma luta atrás da outra. Vamos encarar ela com consciência. Vamos encarar ela com responsabilidade. Vamos assumir a direção da matriz, da consciência, da ideia, da produção, fugiu a palavra, da produção dos nossos pensamentos. Porque os nossos, ideia, pensamento, sentimento, ação, verbo. Então, aquilo que está dentro de mim é que me define. Ai, mas eu tô sendo conduzida. Então para de ser conduzida e conduza-se. Porque é você que vai sofrer as consequências. Lindo isso, não é?
compreendendo-se no pensamento a primeira estação da abordagem magnética. Você vê, olha, a ideia é neutra, o pensamento já tem força. Por isso que o André Luiz, no livro Opinião Espírita, acho que é Opinião Espírita, ele fala assim, cuidado com o que você pensa, cuidado, porque não é a ideia, não. É o pensamento sustentado. Cuidado com o que você pensa. Porque esse pensamento pode te enfraquecer, pode te destruir. E você vai achar que é culpa do destino. Você vai achar que é karma. Você vai achar que tem um trabalho contra você. Ai, fizeram algo contra mim. Não, não fizeram. Espíritos são oportunistas, eles vêm por consequência do que a gente produz. Então, cuidado com o que você produz. O pensamento é a primeira estação da abordagem magnética. No Pensamento e Vida, o Emmanuel também fala isso. O pensamento é força eletromagnética. Você está pensando e está emitindo matéria no meio. No meio, pensamento é matéria. Matéria sutil, a gente não vê, mas ele transborda de nós e fica aqui, olha. Tanto que lá no livro Nosso Lar, a gente vê na crosta da Terra uma substância escura que o André Luiz, né, explica, fala que é o pensamento vivo das pessoas, é a matéria, pensamento vivo não, é a matéria do pensamento das pessoas. Chama pensamento forma. No livro, no próximo livro, no livro Os Mensageiros também, o André Luiz começa falando isso, sobre a gravidade que é isso. Quer dizer, o que a gente pensa, a gente está emitindo aí no meio e está ficando. Gente, é a mesma lei. O que eu penso de ruim ou de bom. Só que o que eu penso de bom não forma uma crosta escura. O que eu penso de bom é luz. O que eu penso de bom, eu atraio outras luzes. O que eu penso de bom fica como benefício para mim e a minha volta. Então, é o mesmo impulso. Depende da direção. Eu vou ao santuário ou vou ao pântano. Fantástico esse entendimento, não é? Ó, caminhando para encerrar. O pensamento, então, é a primeira estação de abordagem magnética em nossas relações uns com os outros. Seja qual for a mediunidade de alguém, é na vida íntima que palpita a condução de todo recurso psíquico. Então, qual a forma, qual a função, qual a condução que você vai dar do que te acontece interiormente? Essa é a sua vida íntima. É na vida íntima. Bom dia, Donizinha! É na vida íntima que a gente define o que vai acontecer conosco fora. E não adianta culpar espírito. A gente adora culpar espírito. Ai, Carla, porque estão me pegando. Ai, Carla, porque espírito, eu tenho mediunidade, então... Não, é o mesmo princípio. Você tem uma mediunidade intensa, então o seu esforço precisa ser redobrado. Mas é o mesmo princípio, segue essa coordenada. Observa, pois, os seus próprios impulsos.
Desejando, você está produzindo sentimento. Sentindo, você está pensando. Pensando, você está realizando naturalmente. Realizando, você está atraindo. Atraindo, você está refletindo. E refletindo, você estende a própria influência. Acrescida dos fatores de indução do grupo com que te afinas. Então, começou aqui no meu pensamento. Aí eu exalei um campo de força e atraí outros campos de força afins. E agora, esse campo de força está potencializado. Sou eu e mais uma nuvem de testemunhas que está potencializado. Agora vamos classificar. Imagina isso no mal. É prejuízo. Imagina isso no bem. É luz. É bênção pelo caminho. Então é aquilo que a gente tem falado aqui quando a gente faz prece no final. Eu sou pouco, eu sou só um grãozinho de areia. Mas aí eu junto aqui meu grãozinho de areia com um grãozinho da Doni, com um grãozinho da Nivalda, com um grãozinho da tia Soninha, com um grãozinho da Silvelene. Eu vou juntando aqui. Agora eu não sou mais só um grãozinho de areia. Nós somos um amontoado de areia. A gente é muito mais forte. Então acender a luz e vibrar por Rio Preto, vibrar pelo Brasil, vibrar pela guerra na Ucrânia, é um foco que reflete. Percebe? É um foco que reflete. A gente vai somar aqui o nosso foco com outros focos de outras mentes que estão vibrando também pelo Brasil, pela guerra, a favor do ser humano. Então, a gente soma a estes outros focos. Não é lindo isso? Eu, Carla, sou fraca, mas eu, Carla, somada a outros grupos, somada aqui num grupo, sou melhor, somada a outros, somos invencíveis. Damos conta de acender uma chama de luz e dissipar a escuridão. É por isso que o homem de bem, quem já está consciente, não deve tomar muito cuidado com o pensamento. Porque na melhor das intenções, você pode estar indo ao pântano. Você pode estar contribuindo com o mal, pensando que está ajudando. Cuidado, cuidado. A gente não deve falar mal dos outros. A gente não deve pensar mal do mal. Vibre amor. Vibre bênção. É delicado isso, né? A gente começa a falar mal de políticos e daí a pouquinho a gente está se sentindo mal, a gente entrou naquela energia, a gente está vibrando negativamente. Então, constate, tenha ideia das coisas, tire suas conclusões, é importante, isso é progresso. Entenda sobre política, defina o seu lado, saiba quem é quem, vote com consciência, saiba o que você está fazendo em profundidade, não porque ouviu falar, saiba, mas sustente o pensamento positivo. Positivo. Nossa, tem muito mal no mundo. Por isso eu vou entrar com uma força boa. Nossa, tem muita gente em guerra. Por isso eu vou contribuir com paz. Essa é a minha decisão. Essa é a minha condução. É assim que eu quero tratar a minha vida íntima, transbordando coisa boa. Né, Nivaldinha querida?
Então, o pensamento, portanto, é nosso cartão de visita. Com ele, representamos conforme nossos desejos a harmonia ou a perturbação, a saúde ou a doença, a intolerância ou o entendimento, a luz dos construtores do bem ou a sombra dos carregadores do mal. Tem tudo no mundo. O que eu vou trazer? O que eu vou primeiro criar dentro de mim? No meu mundo íntimo, no meu psiquismo, no meu pensamento, o que é que eu vou criar? E aí contribuir. Carlinha, dependendo dos nossos pensamentos, a Ivoninha tá falando. É como se tivéssemos uma cor em nossa volta. Tem pessoas que carregam um arco-íris, outras só Jesus na causa. É isso mesmo. Pensamento tem cor e tem cheiro. Pensamento tem cor e tem cheiro. É isso mesmo, Ivone. Tem pessoas que carregam uma belezura, né? E tem gente que só Jesus na causa. Precisa vibrar muito para esses que, nossa, só Jesus na causa. Amores, então é isso, né? Essa é a nossa lição de Dia das Crianças. Mediunidade, pensamento, vontade, força na vontade. Então é isso, vamos encerrar numa prece. Senhor Jesus, nosso amado e divino condutor, queremos nos ligar à sua força divina, à sua força superior. Queremos abrir o nosso coração nas nossas melhores e mais sinceras intenções, na nossa profunda busca e entender, Senhor, que Jesus é amor, o Senhor é amor em nós. Queremos assim vibrar amor contigo, Senhor. Queremos vibrar luzes, bênçãos, harmonia, virtudes, pensamentos eficientes na construção do bem. Meu Jesus, entendemos hoje que somos uma usina de produção contigo. Cabe-nos escolher a que nossa usina produzirá. Senhor, Senhor, queremos vibrar, queremos produzir em nosso mundo íntimo luzes, bondade, perdão, misericórdia, ações dignas e construtoras de bênçãos. Meu Jesus, entendemos o sentido de sermos co-criadores contigo. Cada um de nós é uma usina que produz algo. Estamos agora contigo, Senhor, e nos curvamos para contribuir na tua causa de amor na terra, entregando a nossa produção sincera, entregando o nosso melhor estado, entregando o nosso bem, entregando o nosso amor. Senhor Jesus, queremos contribuir pela construção de um mundo melhor. Ajuda-nos, Senhor, a entender com eficiência o lado que estamos e a forma como contribuir contigo. Senhor Jesus, estamos no mundo material, vivendo para a matéria, sendo seres espirituais. Não nos deixes esquecer disso, sabendo que devemos contribuir ininterruptamente
para a solidificação da paz e da harmonia aonde estamos. Obrigada, Senhor, por esse encontro de corações, de almas afins que desejam construir com a tua condução, Senhor Jesus, um mundo melhor para os nossos filhos, para os nossos amores crescerem. Meu Jesus, muito obrigada por mais essa lição de hoje. Muito obrigada. Esteja conosco em nosso íntimo, em nossa usina de produção, em nossa ideia, em nossos pensamentos, em nosso sentimento. Senhor Jesus, esteja conosco em todos os momentos. Muito obrigada e que assim seja. Ai, que assim seja, meus amores, que delícia, que bom estarmos juntos. Bom feriado, Sussu. Jesus é amor, tia Soninha. Muita luz, Sussu. Gratidão, Ivone. Que assim seja, Anivaldinha. Amores, um super beijo. Gratidão, Dani. Dani Pereira, querida. Jô, minha amada, que assim seja. Amores, um super beijo. Amanhã estamos junto com o nosso lar. Silvana Vergalim, minha amada. Donizinha, querida, assim seja, Vilminha. Que assim seja. Amores, até amanhã. Um super beijo, excelente feriado. Descansem bastante, curtam bastante. Amem muito! Um super beijo, Leonorzinha, tia Soninha. Anivaldinha, feliz dia das crianças. Para todas as nossas crianças interiores. Beijo, meus amores. Gratidão, super dia feliz, tia Soninha. Tchau, tchau, turmíssima. Tchau, tchau, amores. Até amanhã. Gratidão, gratidão, gratidão. Tchau, tesouros. Tchau, Soninha.